eu tava sem recurso, eu estava realmente, pra você ter ideia, quem botava gasolina no meu carro era minha irmã. A minha irmã. E eu comecei. Estudei. Tipo, ficava dentro de casa, eu fiquei fanática. Eu fiquei obcecada por aquela possibilidade que eu teria de mudar. Você sabe, naquela época, quando houve esse processo, você já se via aqui Não, na sua mente? não. E aí, em 2016, eu fui para um processo. Em 2016, eu fui para uma imersão, foi a primeira imersão que eu participei. E nessa imersão eu fui achando que eu ia resolver meus problemas financeiros, porque naquele tempo eu só entendia que o problema era dinheiro. E é o que acontece hoje, as pessoas elas acham que o problema é o dinheiro, que o problema é a empresa, que o problema é o casamento. Então eu fui para a primeira imersão achando que eu ia resolver minha vida financeira. E quando eu cheguei nessa imersão, eu tive um forte impacto emocional. Eu entendi que eu tinha padrões, crenças, que aquilo era um problema emocional, que eu estava repetindo padrões do meu pai, da minha mãe, daquilo que eu vi, ouvi e senti durante a minha infância. Aqueles 9 anos de convivência com seu pai e com a sua mãe, foram aqueles principais gatilhos estavam lá Meu dentro e tudo, eu estava repetindo, eu estava programada para fracassar. Quando eu ouvia dos meus tios que eu dava trabalho, que meu pai dava trabalho para os meus avós, então eu criei isso na minha mente inconsciente. 95% do que você é, Yeldson, tá programado. Você não vai ter resultados nenhum se você não mudar a sua mentalidade, seu programa mental. E eu estava repetindo, obrigada. Eu estava repetindo isso. E quando eu cheguei lá, eu disse: Meu Deus, eu estou sendo uma péssima mãe. Essa relação que eu estou é uma relação que eu entrei nela não porque eu amava, não porque foi uma escolha minha, foi por uma necessidade de aceitação e pertencimento, porque eu era mãe solteira. E eu tive esse primeiro choque. E eu comecei a lutar contra isso. é meio que você se via com uma imagem no espelho e de repente, quem Então, sou eu? então eu achava que, tipo assim, que aquela imersão ia resolver minha questão financeira, que lá ia ser negócios, business, e até teve. Mas eu entendi que eu precisava passar por uma grande jornada de transformação. Eu precisava descobrir quem eu era, entender tudo que estava acontecendo e trabalhar. Então, de 2016 até hoje, eu continuo te dizendo que eu estou sempre procurando saber quem eu sou, cada vez mais. E aí, eu sempre fui apaixonada pelo mundo empresarial. Uhum. Como eu disse aqui no início, eu sempre fui uma grande fazedora. Então, eu nunca fiquei parada. Eu já fiz de tudo um pouco nessa vida. E eu comecei a despertar, a entender que era possível me transformar e poder levar. Então, eu lembro que todas as vezes que eu lia um livro, eu reunia pessoas e falava daquilo para as pessoas. E voltando um pouco, olha como tudo se conecta, né? Quando eu trabalhei no Francisco Vilar como atendente, eu fui contratada para montar uma ótica do irmão da doutora. Só que a ótica estava com problema de liberação de documento e ia demorar um pouco. E eu sempre fui muito fazedora, ociosa. Não, doutora, eu quero trabalhar, não vou ficar aqui até dezembro parada, não, sua irmã me pagando. Ela disse: não, pô, eu venho para o hospital, você fica aqui no hospital um tempo, quando inaugurar você volta. Já estava tudo pronto, já tinha comprado as peças, Uhum. tudo. E eu me apaixonei pelo hospital. Eu disse: não, doutora, eu quero ficar aqui. Mas não tenho como lhe encaixar, tá tudo preenchido aqui as vagas. Eu disse: não, pois me deixa, eu abro o hospital e fico até o final. Então eu fiquei numa carga horária que era muito diferente das demais. Eu passava 4 horas no hospital, porque eu era a primeira a chegar, eu tinha que ter um intervalo para completar as 8 horas, para fechar o hospital. Na época só era até as 19 horas. Então eu ficava 4 horas ociosa. Então eu ia para lá tinha um auditório. E eu ficava reunindo as pessoas lá para falar. Vendendo a história, vendendo, Vem, na verdade não é vendendo, é mo- transmitindo aquele era, conhecimento. eu motivava as pessoas, eu nem tinha nenhum preparo para isso. Então eu percebo que esse tempo todo já era algo que estava dentro de mim, já era um propósito que eu só precisava desenvolver habilidades e competências. Então, aí voltando aqui para 2016, 2017, eu comecei, mesmo ferrada, mesmo quebrada por dentro, eu começava a ajudar as pessoas. Eu fazia isso gratuitamente, eu atendi muito de graça, eu atendi muito, até porque como eu sou muito crítica. Precisava se validar. Exatamente. Eu precisava saber se aquilo ali realmente ia funcionar e testar aquilo para que eu pudesse ter a certeza que realmente Eu fico imaginando o tipo de preconceito que você sofreu, né? demais. A gente tem uma comunidade muito machista, infelizmente, e ver uma menina que era atendente começar a dar passos que talvez as pessoas que estivessem no teu ecossistema não vai para Não vai para lugar lugar nenhum. nenhum, nenhum.
Mas isso atrapalha mentalmente, emocionalmente, até você se validar, né? Eu me lembro que quando eu já estava atendendo como coach, na época era só coach que eu fazia, uma pessoa me ligou, né? Ela ligou e falou assim: olha, eu sou sua comadre, sou madrinha do seu filho, e eu vou lhe dizer o que ninguém tem coragem de lhe dizer. Cara, isso é ridículo. Aí eu fiquei ouvindo aquilo ali, sabe? Ela disse: olha, como é que você não tem medo de as pessoas verem que você quebrou, que você tem dívidas e você está ensinando empresários? E aquilo ali me doeu porque aquela voz dela era uma voz interna, porque tudo que as pessoas vão te falar, tudo que você vai temer na vida, tudo que você vai sentir de negativo, tá dentro de você. São vozes que se manifestam. E eu ouvi aquilo e eu falei: você tem razão. Talvez eu não consiga ensinar como dar certo, mas eu sou PhD em dizer tudo que eles não podem fazer para dar errado. Então, Porque eu já dei porque errado. eu já dei errado. Então, eu posso não ser a mentora de fazer eles crescerem, mas eu posso ser a mentora de mostrar todos os caminhos De onde não errar. que eles vão, se eles fizerem isso, vai dar errado. Então, aquilo ali foi frustrante, mas ao mesmo tempo foi um grande impulsionador. E hoje, aquela ligação foi muito importante para me tornar quem eu me tornei.